número de Reynolds é essa relação de forças inerciais sobre forças viscosas. O que são forças inerciais? Revisando, massa, velocidade, ou velocidade, comprimento. Quanto maior um objeto, imagina um navio, né, a força inercial muito maior. E as forças viscosas? São as forças, é a força da água entre si, ou de um fluido com ele mesmo. Então, para a gente entender isso aí, ó, vamos observar. A gente tem à esquerda aqui bactérias, aqui no meio um peixinho e à direita uma lancha. Se eu fosse desenhar a molécula de água, seria impossível, porque a molécula de água é tão pequena, tão pequena, tão pequena, que nem um pixel aqui da imagem seria milhões de vezes maior que a água. Mas, para um exercício mental, eu vou exagerar, tá? Eu vou exagerar e fazer a molécula de água grande, tá? Mas é só para ilustrar bem aqui o que eu quero falar. Então, olha o tamanho de uma bactéria, aqui em vermelho. Olha aqui o tamanho das bactérias em vermelho. E agora, por exemplo, eu vou colocar em roxo, ó, o tamanho de uma molécula de água, tá? Lógico que isso está totalmente fora de escala. Mas imaginem aqui para a bactéria, quando ela vai se mover, imagina para a bactéria quando ela vai se mover, a dificuldade que é para ela se mover. Imagina você se movendo e tem um carro na sua frente. O carro é grande. É para você muito difícil se mover. Para a bactéria é a mesma coisa. Olha só. Quando ela vai se mover, a água é muito grande em comparação ao tamanho dela mesma, o tamanho da bactéria. Ou seja, se a água resolver ir para o lado, ela vai levar a bactéria junto. Tá entendendo? Então, esse é o conceito do número de Reynolds. Aqui, a força da bactéria, a força inercial da bactéria, é pequeno comparado à força da água. Tá? Ou seja, a força de viscosidade aqui, ó, a força das moléculas entre si, se atraindo, é quase tão grande, ou às vezes até da mesma ordem de grandeza aí da bactéria. Tá? Então o Reynolds aqui, o número de Reynolds aqui é muito baixo. Agora vamos para o peixinho. Para o peixinho, a molécula de água ó, já não interessa tanto, já está bem menor, estão vendo? Mas ele ainda tem dificuldade, porque quando ele anda na água, ele tem que empurrar essa água, tá? Essa água se atrai, mas para o peixe a dificuldade proporcional é bem menor do que a dificuldade que é para a bactéria, que a molécula é gigantesca. Agora, então o Reynolds aqui já é um pouco mais alto. Tá? Agora, vamos olhar essa lancha aqui. Para a lancha, que é muito maior que o peixinho, olha, a molécula de água é muito pequena. Ele nem se importa com a água aqui. Tá? Então, para a lancha vai ser muito mais fácil de andar na água. Tá? Então, e o número de Reynolds aqui é muito maior, porque a força inercial da lancha, a velocidade, a massa da lancha, é muito maior que a força viscosa da água entre si. Vamos lembrar, em alguns slides anteriores, quem era aquele conceito físico que dizia o quão difícil era, ou seja, o quão grande era a resistência, só que proporcionalmente ao tamanho. Lembram? É o coeficiente. Então, aqui, ó, é o coeficiente que vai dizer o quão difícil, o quão grande é a resistência, só que proporcionalmente ao tamanho. Então, se a gente esquecer aqui, ó, o valor da resistência em si e pensar proporcionalmente, entre a bactéria, o peixinho e a lancha, quem que vai ter mais dificuldade? Quem que vai ter uma resistência maior proporcional ao seu tamanho? É óbvio que vai ser a bactéria.